Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês aqui como que eu estou utilizando a inteligência artificial para fazer análise aí das empresas na bolsa de valores. Hoje eu vou pegar um exemplo aí da Bradesco. Vamos verificar aí os demonstrativos financeiros, os indicadores, como que está o mercado bancário, em relação a quais são os principais serviços, os principais concorrentes hoje. A gente já sabe que é Itaú, Banco do Brasil, hoje também tem as fintechs, né? Mas vamos verificar aqui, vamos dar andamento ao vídeo e conversar com a inteligência artificial sobre o que ele tem a dizer sobre análise e qual a clareza de informação que ele pode trazer aqui pra gente. Bom, vamos começar aqui. Eu uso o Copilot. Você pode utilizar aí o ChatGPT ou outra inteligência artificial a seu critério. Eu vou utilizar aqui o Copilot, que eu utilizo também, tenho a assinatura dele. Vamos lá, oi Copilot. Juntos vamos conversar sobre a análise financeira da empresa Bradesco. Ó, eu fiz aqui que a gente ia fazer a análise financeira da empresa Bradesco. Ele já dá aqui um texto aqui para nós. Bom, vamos mergulhar na análise financeira da Bradesco com base nos resultados financeiros de 2025. Aqui tem os principais destaques do primeiro trimestre de 2025. Bom, o lucro líquido recorrente, o lucro líquido nada mais é do que quando a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, a gente tem ali mais ou menos o mais e menos, e no final a gente verifica se a empresa teve lucro ou prejuízo. Teve um lucro líquido recorrente aí de 5,86 bilhões, com acréscimo de 8,6% em relação ao trimestre anterior, que é o quarto trimestre de 2024, e 39,3%, um aumento aí considerável em relação ao primeiro trimestre de 2024. Vamos verificar aí que eu já faço aqui, já é uma dúvida, por que aumentou tanto aí o lucro líquido comparado esse trimestre aí, o do primeiro de 2025, em relação ao ano anterior. O que explica que pode ser algum ajuste contábil. Se for algum ajuste contábil, não quer dizer muita coisa pra gente. Pode ser, sei lá, a aquisição de uma nova empresa que aumentou a receita, e tem que analisar direitinho. Então a gente pergunta pro Copilot. Ó, aqui a gente já consegue verificar que representa uma recuperação robusta e é explicado por uma combinação de fatores estratégicos e operacionais. Então isso daqui é muito bom. Então, se é estratégico e operacional, não quer dizer, demonstra pra gente que não foi nenhum ajuste contábil. Ó, a expansão da margem financeira de clientes. A margem de clientes cresceu, teve um aumento de clientes de 15,5% em um ano, atingindo aí 16,7 bilhões. Isso reflete maior rentabilidade nas operações de crédito, com foco nas linhas seguras e rentáveis. Aumento nas receitas de serviços. As receitas de serviços subiram 10,2% em relação ao primeiro trimestre de 2024, totalizando aí 9,8 bilhões. Destaques incluem cartões, administrações de fundos que geram receitas recorrentes e de baixo risco. Segmento de seguros também, lucro de operações de seguros, previdências e capitalizações cresceu 32%, atingindo 5,3 bilhões. Redução na inadimplência no custo de crédito, a inadimplência caiu quase em 1% em um ano, e o custo de crédito também da empresa caiu aí. Recuou 2,2%, indica melhora na qualidade na carteira, menor necessidade de provisões. Eficiência operacionais no controle de gastos. Então a empresa fez uma estratégia de controles de gastos que aí
impactou aí fortemente, ó, pode ver, as despesas operacionais caíram 8,6% em relação ao quarto trimestre de 2024. Mesmo com a alta anual de 12,3%, o banco tem investido em tecnologia em julgamento de redes físicas, o que melhora muito a eficiência. Muitos bancos aí estão utilizando a tática para digitalizar todas as operações da empresa, utilizar menos redes físicas, aí indo junto aí com as fintechs, para não ficar para trás das fintechs, que as fintechs, querendo ou não, fizeram uma revolução na prestação de serviços bancários e serviços financeiros, e os bancões, né, os vulgo bancões aí, que engloba Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, eles precisam também estar se renovando, e manter um banco físico também é muito custoso. Então as empresas estão se renovando e digitalizando as suas operações, que acabam impactando aí nos custos da empresa, barateando as operações. Crescimento na carteira de crédito, a carteira superou em 1 trilhão com alta de 12,9%, um foco em linhas com garantias e menor risco contribuiu para a expansão saudável. Então esse foi o conjunto de fatores, foi fatores operacionais, que é muito positivo, que explicam aí a alta do lucro líquido das operações da empresa. Então aqui a gente tem uma explicação. Então a gente não precisa, com a inteligência artificial, a gente não precisa entrar lá no site da RI da empresa, procurar, abrir o PDF. Aqui ele já traz bem mastigado aqui para nós. Rentabilidade. 14% mostrando recuperação sólida frente aos 11% do trimestre anterior. Receita totais aí de 32,3 bilhões, impulsionadas por margens financeiras, serviços e seguros. Margem financeira 17,2 bilhões, com destaques para a margem com clientes. Receitas de serviço com crescimento de 10,2% ao ano. Cartões de... Isso aqui a gente até leu aqui lá quando a gente pediu a explicação do aumento do lucro líquido. Segmento de seguros e providência, capitalizações 5,3 bilhões, 32,7% ao ano, contribuindo fortemente para a rentabilidade. Despesas. Então aqui a empresa ela tá tendo uma boa alavancagem aqui de margens, que são dos serviços financeiros e os serviços que ela presta, e o segmento de seguros aqui da empresa também está indo muito bem. Despesas e eficiência. Despesas operacionais que estão ligadas com as operações da empresa, 15, bilhões, com controle rigoroso, crescimento apenas de 3,7% ao ano, abaixo da inflação. Custo de crédito, daqui é o custo que ela tem para poder disponibilizar o seu crédito, 7,6 bilhões, mantendo estável em 3% nos últimos trimestres. Então, questão de despesas aí, a empresa vem mantendo consolidada com pouca variação, mantendo um bom controle, que acaba aí também, se a empresa mantém as despesas dela no mesmo patamar com pouca variação e tem um aumento de receita, impacta aí no lucro da empresa. Carteira de crédito superou aí 1 trilhão com crescimento de 12,9%, foco em linhas de garantia e menor risco. Então a empresa está disponibilizando um bom volume de crédito ao mercado, mas são uma linha de crédito com mais garantias e menor risco. Assim a empresa ela fica mais resguardada, as empresas, os bancos que disponibilizam os créditos. Bom, aqui ele tem um plano de transformação. O Bradesco segue com um plano de transformações, investindo em tecnologia, eficiência operacional e centralidade no cliente. A estratégia tem mostrado resultado consistente, mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador. Bom, isso aqui foi a dúvida. Vamos falar um pouquinho de contabilidade aqui. Vamos falar dos demonstrativos financeiros.
Bom, a gente falou muito de resultado, então meio que a gente já falou um pouquinho de DRE, já falou de lucro, vamos falar um pouquinho da questão patrimonial, que é o balanço patrimonial da empresa. Vamos falar sobre balanço patrimonial da Bradesco. E nos mostre os índices que possam nos ajudar a tomar decisão de investir ou não a longo prazo. Que a gente tem um ativo total, ativos são os bens e direitos, crescimento impulsionado pela expansão da carteira de crédito e valorização dos ativos de seguro, patrimônio líquido, um aumento consistente refletindo os lucros acumulados e retenções do resultado. Então aqui a gente tem um aumento. Patrimônio líquido é o capital investido pelos sócios e acionistas e é onde é alocado os lucros acumulados quando há. Então teve um aumento consistente, refletindo os lucros acumulados e a retenção dos resultados. Carteira de crédito expandida, crescimento de 12, daqui a gente já falou que teve um aumento. Vamos lá, aqui tem um índice de Basileia. Eu não sei o que é esse índice. Eu vou perguntar aqui. Me explique o que seria esse índice. Eu não sei. Não conheço esse índice. Eu já ouvi falar, mas eu não lembro o que é. Índice Basileia mede a capacidade do banco absorver perdas sem comprometer sua estabilidade. Ele é calculado assim: capital regulatório, ativos ponderados pelo risco vezes 100. Capital regulatório é o dinheiro que o banco tem de fato, incluindo patrimônio líquido e reservas. Então isso aqui é o dinheiro que ela tem. Então isso aqui é o patrimônio líquido, o capital regulatório é o patrimônio líquido da empresa. Ativos ponderados pelo risco são ativos do banco, como empréstimos ajustados pelo risco de inadimplência. Entendi. Então aqui a gente tem o capital da empresa e os ativos, que são os empréstimos que ela disponibiliza, que a gente tem uma margem de risco. Então ele tem aqui uma interpretação desse índice. Eu vou até fazer um vídeo, vou estudar mais sobre esse assunto e fazer um vídeo sobre. Vou até anotar aqui. Vídeo sobre índice de Basileia. Bom, abaixo de 10,5%, risco elevado, pode indicar fragilidade. Entre 10 e 13% adequado, mas exige atenção. E acima de 13, sólido, boa capacidade de absorver perdas. Então, se estiver acima de 13, ele tem uma boa capacidade de absorver. O Bradesco com 15,4 está bem acima do exigido pelo Banco Central, o que indica boa resiliência em cenários adversos, capacidade de crescer com segurança, sem comprometer a saúde financeira da empresa, menor risco para o investidor de longo prazo. Então aqui é um índice bem interessante aí para quem investe em bancos ficar de olho. Vamos voltar lá onde a gente parou, já tiramos a dúvida. Bom, indicadores fundamentais, a gente tem um retorno sobre o patrimônio líquido de 14%, a rentabilidade sólida acima de 12%, que é considerado atrativo, positivo, PL, preço por lucro, ali está mais ou menos 8 vezes estimado, baixo múltiplo pode indicar da ação barata, mas depende do crescimento no futuro. Dividend yield, que é a constância que ela paga, né, os dividendos, atrativo para investidores que buscam renda passiva. Então é uma empresa já mais consolidada. Então aí é uma empresa que vem pagando 6,6% nos últimos 12 meses de dividendos. Então para quem busca uma renda passiva é muito bom.
Índice de eficiência 49,7%, quanto menor, melhor. Indica o controle de custos e boa gestão operacional. Então ele está aqui na base de 49%. Mas eu quero saber aqui, não ficou claro. O do Bradesco. Esse tá bom? Ó, está muito bom, considerando o contexto do setor bancário. Ó, aqui tem ele faz um comparativo com os outros bancos. Ó, o Bradesco ainda está acima dos líderes de eficiência, como Itaú e Banco do Brasil, mas melhorou bastante em relação aos trimestres anteriores, que chegou a ultrapassar 52%. Então ele teve aqui uma melhora. Então aqui o ideal, esse índice, que mede aí o controle de custo e boa gestão operacional. Então o ideal aqui, quanto menor, melhor. Inadimplência em queda mostra melhora na qualidade da carteira de crédito. Então a empresa aí está disponibilizando créditos mais saudáveis aí, que está gerando retorno e aumentando assim a inadimplência. E aqui tem o 7, que é o capital principal. Boa margem de segurança para operações e crescimento. O que seria isso daqui? Me explique com mais detalhes. Aqui. Significa Common Equity Tier. No capital principal de nível 1 é o núcleo mais sólido de capital de um banco, composto por patrimônio líquido, reserva de capital e ajustes prudenciais, como deduções dos ativos intangíveis. Esse capital primeiro absorver as perdas em momento de crise e instabilidade financeira, como que é calculado. Aqui tem um cálculo, que é o capital principal dos ativos ponderados de risco. É bem parecido com o da Basileia, né? Acho que é praticamente a mesma coisa. Esse número indica que o Bradesco tem R$ 11,10 de capital principal para cada R$ 100 de ativos ajustados pelo risco. É um sinal de solidez financeira, está acima do mínimo exigido pelo Banco Central, que é 4,5%, e mínimo total dos buffers, de 7,8%. Capacidade de crescimento pode exigir captar a sua carteira de crédito sem comprometer a segurança. Resiliência tem margem para enfrentar crises. Então é um índice de para medir aí a capacidade da empresa passar por adversidades aí no mercado. Então é um capital que está bem seguro, segundo o índice aqui. Para cada R$ 100 de ativos ajustados pelo risco, ela tem aí R$ 11 de capital principal. Então tá, aparentemente aqui tá dizendo, eu preciso olhar com mais detalhes sobre o que mais a inteligência artificial, segundo a análise, ele tá no... ele tem mais detalhes aqui, um set alto reduz o risco de falência ou intervenção, permite crescimento sustentável sem comprometer a saúde financeira, é um indicador-chave para agências de rating, reguladores e investidores institucionais. Tá, então vamos voltar lá para a análise. Então ele está aqui no índice bom, segundo a IA. Considerações para investir a longo prazo: rentabilidade, pontos positivos, rentabilidade crescente e consistente, boa gestão e risco de controles de inadimplência, dividendos atrativos, plano de transformação digital e eficiência operacional. Pontos de atenção: concorrência acirrada com fintechs, né, e bancos digitais, sensibilidade ao cenário macroeconômico, juros, inflação e crédito, execução de planos de estruturação, precisa manter o ritmo. Tá, vamos ver quanto está o preço da ação. R$ 17,61. E vem aqui, teve uma queda e vem mantendo esse patamar daí. Vamos pegar aqui dos últimos 5 anos.
vem oscilando e vem num índice de. Aí quem pegou aqui, pegou nos R$ 11 no começo do ano ali de 2025, ela vem numa tendência de alta. Tá no valor aí de R$ 17,75, uma empresa que paga dividendos. E termino a análise aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. E farei mais vídeo aí sobre empresas. Eu mudei aqui o tipo de análise, fazia através de Excel. Hoje eu converso. Estou me renovando aí. E utilizando mais a inteligência artificial até para ganhar até mais tempo e ser algo até mais dinâmico.